O que as Big Churches estão ensinando ao mundo e o que os empreendedores de valor precisam entender. Você já se perguntou por que algumas grandes igrejas continuam crescendo tanto? Como milhares, às vezes milhões de pessoas escolhem acordar cedo, enfrentar o trânsito e dedicar tempo, energia e até dinheiro para um propósito em comum? As Big Churches não estão apenas pregando, elas estão comunicando com maestria, liderando com propósito e inspirando com clareza. E se você é um empreendedor de valor, precisa entender o que eles estão fazendo. Porque o segredo do crescimento delas é o mesmo que constrói qualquer marca forte: propósito, comunidade e experiência. Dos últimos 20 anos para cá, as Big Churches se tornaram um fenômeno global. A Hillsong, por exemplo, nasceu em Sydney, Austrália, e hoje está presente em mais de 30 países, com transmissões para milhões de pessoas. E aqui não estamos para falar especificamente sobre alguma igreja, para falar sobre como ela prega ou não prega, mas sobre a visão de comunidade que elas têm. A Elevation Church, liderada por Steven Furtick, começou em um teatro com 100 pessoas e hoje tem mais de 30 mil frequentadores por semana. E no Brasil, a Lagoinha cresceu de uma igreja local para o ecossistema, com mídia, universidade, projetos sociais e uma influência global. Essas igrejas entenderam algo que o mercado ainda luta para compreender. As pessoas não estão buscando religião, elas estão buscando pertencimento e propósito. Hoje temos 2,3 bilhões de cristãos no mundo e 60% deles participam de igrejas com estrutura moderna. Segundo Simon Sinek, líderes inspiradores sempre começam pelo porquê. E é exatamente isso que as Big Churches fazem. O porquê delas é claro: inspirar fé, esperança e transformação. E tudo, absolutamente tudo, é construído em torno de um só propósito, desse propósito. Enquanto muitas empresas ainda decidem o que vão vender, as grandes igrejas já sabem o que querem gerar, que é significado. E quando o propósito é claro, o crescimento é uma consequência. Se você observar uma dessas igrejas, vai perceber que ela é um manual vivo de brand. O ambiente, a música, as cores, o tom de voz, a linguagem nas redes, tudo comunica a mesma mensagem. Não há improvisos, há consistência. E consistência gera confiança. Branding é a diferença percebida. E as Big Churches criaram uma diferença clara. Elas não vendem religião, elas vendem experiência. Quando alguém entra, sente algo. Isso é branding na forma mais pura. 90% das pessoas lembram mais do que sentiram do que o que ouviram. O maior segredo dessas igrejas não está nos palcos, está nos bastidores. São líderes que servem, equipes que acreditam, pessoas que trabalham com propósito e por nenhuma obrigação. Jim Collins chama isso de liderança nível 5. Humildade pessoal com determinação inabalável. E John Maxwell vai além. As pessoas não seguem uma visão, elas seguem quem vive essa visão. E isso pode soar contraditório, mas essas igrejas cresceram porque os seus líderes não buscam fama, buscam impacto. E esse é o tipo de liderança que o mundo corporativo está precisando desesperadamente encontrar. Liderar é servir e servir é influenciar. As Big Churches criaram algo que toda marca sonha em ter: uma comunidade viva. Gente que defende, compartilha, convida e investe. Por quê? Porque elas não constroem audiência, elas constroem família. E no mundo de hoje, pertencimento é a nova moeda. E hoje existem estudos que provam que as marcas crescem quando criam memórias emocionais compartilhadas. E isso é o que essas igrejas fazem com tanta excelência. Constroem memória coletiva e através de emoção, propósito e constância. Quem pertence, defende, e quem defende,
multiplica. Empreendedores de valor têm muito a aprender com as igrejas. Eu vou colocar aqui alguns pontos. Número 1, tenha um propósito claro. Número 2, construa uma comunidade e não uma audiência. Número 3, seja consistente na sua mensagem, na sua entrega. 4, sirva antes de vender. E lembre-se, legado é o verdadeiro lucro. Essas igrejas cresceram porque entenderam que o ser humano é emocional e não transacional. E negócios que entendem disso prosperam. Ou seja, não é sobre religião, é sobre relevância. Não é sobre uma fé cega, é sobre um propósito vivo. As igrejas cresceram porque entenderam uma verdade eterna. A fé conecta, o propósito direciona e o amor transforma. Nós empreendedores temos a mesma missão, só que em um outro campo. Construir negócios com alma, marcas com significado e resultados com propósito. Porque no fim não é sobre o tamanho da sua empresa, mas sobre o tamanho do impacto que você deixa no mundo. Empresas com propósito inspiram, líderes com propósito transformam. Brand que conecta, propósito que constrói.